again. Finally, it's happening to me. Footsteps on the dance floor. They don't talk to me, they look like me. Down for me, baby. Make love and listen to the music. Get down on it. Come on and get the party started with House Party from Ministry of Sound. Out now. Obrigada por ter vindo, ter aceito o nosso convite. A gente vai saber um pouquinho da sua história. Tá, o senhor tem 51 anos. Eu, em primeiro lugar, agradeço o convite por ter me chamado aqui à tua disposição. Eu estou com 51 anos nesse momento, fiquei 33 anos na história da Polícia Militar ativamente e agora estamos como vereador de São Paulo. É isso que eu ia falar. A sua história, né, a sua vida se mistura muito com a polícia, né? Assim, praticamente a sua idade na polícia. Praticamente, né? Passei muito tempo na polícia. Agora me conta, como que o senhor resolveu ser policial? Olha, quando meu pai foi guarda civil, antigamente, antes dos anos 70, nós tínhamos a guarda civil e a força pública, eram duas forças estaduais que em 70, com a unificação das duas, passou a se chamar Polícia Militar. Em 66, meu pai entrou na Guarda Civil de São Paulo e quando eu tinha 7 anos, mais ou menos, 67, 68, ele me levou para assistir um desfile da então Guarda Civil aqui no Vale do Anhangabaú. Naquela época nós tínhamos a avenida que passava o Vale do Anhangabaú, não era dessa maneira, hoje a avenida passava bem no meio do vale e os desfiles militares de 7 de setembro ocorriam ali. E eu fui assistir um desses desfiles e fiquei maravilhado com o desfile da tropa, com o uniforme da tropa. E aquele dia eu falei pro meu pai que eu iria ser militar. Ele ainda falou, Black, larga a mão disso, não sei. Eu falei, não, eu vou ser militar. E a minha vida toda eu estudei para ser militar, tá? Eu cheguei a prestar exame no Exército, na Força Aérea, em 76. Em 77 eu prestei na PM, mas eu não fui aprovado. Em 78, na terceira vez que eu prestei exame, no terceiro ano prestando exame para as escolas militares, eu acabei passando na Academia do Barro Branco, no curso preparatório de formação de oficiais. E no dia 29 de janeiro de 79, eu tinha 17 anos, eu ingressei na Polícia Militar através do Barro Branco. O senhor passou por várias etapas da polícia, né? Passei, eu fiquei 5 anos na escola de oficiais, no Barro Branco, fiz o curso preparatório, o curso de formação de oficiais. Me formei em 1983, eu sei aspirante. Aspirante é um posto, teoricamente, quase um estagiário, né? Eu fiquei 8 meses como aspirante oficial, eu me formei dia 15 de dezembro de 1983 e fui servir no Vale do Paraíba, na cidade de Lorena, quase na divisa com o Rio São Paulo. Lá eu fiquei toda a minha fase de aspirantado, fui promovido a segundo tenente. Quando eu voltei para São Paulo e vim servir no 4º Batalhão, que é na região da Lapa. Eu passei uma boa parte da minha carreira no 4º Batalhão, mas passei por várias unidades da Polícia Militar, foram 33 anos de história, então eu fui transferido várias vezes e tive a oportunidade de vir servir em vários lugares. Agora o senhor foi o idealizador do GAT. Eu estava no 4º Batalhão, fiquei no 4º Batalhão de 84 a 86. Em 86 eu fui servir na rota como tenente, contra a minha vontade, que eu estava muito bem no tático móvel. Mas foi quando o Montoro assumiu o governo e houve algumas mudanças, aconteceram algumas mudanças na Polícia Militar e foram trocados os tenentes de rota. E nessa eu fui servir na rota, fui designado pelo comandante-geral. Fiquei 1 ano na rota e quando nós estávamos na rota, eu e mais um oficial fomos convidados para montarmos o GAT. Na realidade, o GAT foi feito por 5 oficiais. Era o capitão Mentoni, hoje falecido, o coronel Adilson, hoje na reserva, o coronel Antão, que hoje também é o chefe de gabinete do coronel Camilo, também nós éramos tenentes, eu e o coronel Morelli, que hoje é o comandante do choque. Nós 5 oficiais, fomos chamados, idealizamos o GAT, montamos os primeiros praças, os primeiros cursos, e a partir daquela data o GAT passou a ser uma realidade na Polícia de São Paulo. Eu fiquei 1 ano lá e depois retornei para a rota em 88. O GAT tem um trabalho importante, né, na polícia? O GAT ele é baseado nas tropas da SWAT americana, e ele age principalmente em ações onde há ocorrências com refém. Ele faz a negociação, ele faz intervenção no caso de uma necessária intervenção. Então é uma tropa muito técnica, é uma tropa que ela age em ocorrências de extremas cautelas, de extrema
dificuldade, porque mexer com um refém com uma arma na cabeça é uma situação muito difícil. Então, como que é esse trabalho de negociação ali? Em quais negociações o senhor atuou, assim, que são bem Eu atuei em várias ocorrências de refém, mas por incrível que pareça, nunca no GAT, porque quando eu estava no GAT era uma fase de criação ainda, então nós não estávamos agindo no operacional, né, só estava sendo criado. Mas eu agi em várias ocorrências na rota, eu fui promovido por bravura, eu era primeiro tenente, fui promovido a capitão por bravura numa ocorrência de refém. E depois eu também tive várias oportunidades, não só na rota, como no tático móvel, de participar com ocorrências de reféns. Graças a Deus, em todas, o resultado foi satisfatório, nós conseguimos resgatar ilesos os reféns. Mas no GAT é uma situação assim, existem várias subseções. Por exemplo, quem faz a negociação não faz o resgate do preso. Quem faz o resgate do preso não participa da negociação. São faixas estantes. O negociador, ele trabalha a parte psicológica, tudo mais. Depois nós temos o pessoal que faz a ação propriamente dita de resgate do refém. Nós temos um atirador, se for necessário, imobilizar o refém, o criminoso através de um tiro, é o atirador de elite que vai fazer esse tiro. Então são várias situações que existem no GAT, onde preparam aquela tropa é totalmente apta para agir numa ocorrência com o refém e resgatar principalmente o refém com vida e, se for o caso, o próprio criminoso, porque a gente nunca quer a morte de ninguém, principalmente o refém, mas também se puder resgatar o criminoso vivo é muito melhor. Exige tensão, tem tensão, né? E exige frieza demais, né? Uma ocorrência com refém é muito tensa, não tem como não se falar em super tensão, porque ali você está agindo com uma vida humana, aquela vida humana está por um fio. Qualquer deslize seu como policial, aquela vida pode ser ceifada, pode ser perdida. E se acontecer, teoricamente, a culpa não é que é só nossa, mas passa a ser nossa. A gente que é policial, a gente é formado para salvar vidas. Nenhum policial é formado para tirar vidas. Então, quando você perde uma vítima numa ocorrência, isso pesa muito na cabeça da gente. Eu perdi uma vez um menino, eu estava com uma ocorrência já como tenente-coronel aqui no 7º Batalhão. Eu perdi um pai com um filho de refém. Nós dialogamos, chamamos o GAT, mas foi muito rápido, não deu tempo do GAT chegar. E esse pai, ele era criminoso, era um bandido, havia foragido da cadeia, ele estava totalmente perdido nas suas ideias. E no final da ocorrência não teve jeito, ele deu um tiro na cabeça do menino. Esse menino, ele tem problemas mentais até hoje e acabou se suicidando. Então, quando acontece isso, para a gente que é policial, principalmente a gente que está no comando da operação, é muito grave, é muito forte essa parte psicológica. Você se sente responsável por aquilo. Então dói muito, viu? É como se você tivesse sido alvejado também naquela ocorrência. E o que mais o senhor tem assim de história para contar como policial? Alguma coisa que a gente possa até vir à memória também, que a gente presenciou? A minha vida, durante 33 anos na Polícia Militar, foram praticamente 33 anos na rua. Eu tive pouco tempo fora da rua. Às vezes que eu tive fora da rua é porque eu estava de castigo. Que às vezes é verdade. Quando você tem muita ocorrência, eu tive muitas resistências, porque eu sempre fui da rota, do patrulhamento. E aí as pessoas falam, coronel, como é que o senhor pode ter tido, quando você entende, quando eu falo resistência, eu corro risco morte. É uma coisa muito chata de falar, mas é a realidade, não tem como fugir disso. Aí você pega um pessoal hipócrita, que é metido a direitos humanos, mas nunca sentou numa viatura para saber o que um policial enfrenta. Ele chega para você e fala, mas coronel, como é que pode o senhor ter matado uma pessoa? Eu falo, olha, se infelizmente alguém morreu trocando tiro comigo, foi porque essa pessoa provocou. Essa pessoa estava armada, ela saiu para roubar, para fazer um refém, não teve outra situação para a gente. Graças a Deus, que eu te falei, 99,9% das minhas ocorrências, os reféns saíram ilesos. Isso é o resultado adequado para mim, o refém ileso. Eu fui baleado 2 vezes, eu fui baleado em 1990, fui baleado no braço, em 1995 eu fui baleado na mão, depois eu te conto uma, é muita coisa. Eu sofri um atentado na porta da minha casa em 2010, agora tomei 11 tiros na porta de casa. Então as pessoas não veem isso. Né? A turma fala, a turma vê as pingas que a gente toma, mas os tombos que a gente leva ninguém vê. Entendeu? Então é muito fácil criticar a polícia. Hoje mesmo a gente ouve alguns noticiários que a polícia fez isso, a polícia fez aquilo, mas eu sempre falo, não esqueça que a polícia é feita de 100 mil homens, hoje na Polícia Militar de São Paulo. Se 10, 20, 100 homens, 1000 homens erram, você ainda tem 99 mil homens fazendo bem. Mas não, a polícia ela é só medida pelos seus erros. É uma mentalidade tão tacanha do brasileiro. O brasileiro ele não tem mentalidade nenhuma de segurança. O brasileiro ele não tem mentalidade, cultura. A cultura do brasileiro é futebol e samba só. O brasileiro ele só lembra que é patriota quando ele está cantando o hino nacional no jogo de futebol dele. Fora isso, ele não lembra o que é pátria, o que é noção de família, o que é noção de Estado. Então é muito fácil criticar a polícia. Então, eu tenho muitas ocorrências para contar. Eu acho que se eu fosse contar todas, o programa aqui não daria. Foram 33 anos especificamente de rua.
coisa boa? O senhor lembra, assim, uma coisa muito boa que aconteceu com o senhor enquanto policial? Olha, é muito boa, foi isso que eu te falei. Eu fui promovido por bravura. Eu acho que na Polícia Militar hoje, de oficial, eu fui o último a ser promovido. Isso foi em 88. Para aí você ter uma ideia que a polícia não valoriza a sua tropa, seus oficiais e praças. Porque bravura, ocorrência de refém, de bravura, nós temos todos os dias na rua. Mas a Polícia Militar, aí o povo acha normal. Você é baleado, você é morto, você põe sua vida a prêmio todo dia, e o pessoal acha normal isso aí. Então eu acho errado, eu acho que o policial tem que ser valorizado. Como eu fui. Foi no governo do governador na época do Quércia, foi em 88, eu peguei uma ocorrência com refém. Pra você ter uma ideia dessa ocorrência, 3 indivíduos roubaram um banco lá na Zona Sul. Na hora do roubo, naquela época nós tínhamos os chamados mão branca, eram agentes de segurança que ficavam disfarçados no meio dos clientes, a paisana. E na hora do roubo, um desses mão branca reagiu ao roubo, reagiu à ocorrência. O pessoal costuma chamar de assalto, né? E um desses bandidos baleou esse cidadão, esse vigilante, o vigilante atirou, baleou o bandido no pescoço também. Os 2 que sobraram fugiram, saíram do banco, pegaram uma mulher de refém que estava pegando a filha na creche. Eu lembro que ela tinha um golzinho, aquele golzinho a ar ainda, aquele golzinho quadradinho. E eles fugiram com esse golzinho, com ela dirigindo, cruzaram com uma viatura da Polícia Civil. A viatura da Polícia Civil viu que tinha alguma coisa errada, foi atrás do carro. Eles abandonaram o carro na Checar, ali na Avenida Interlagos, na Zona Sul. Eu lembro até o número, Checar número 1800. Essas coisas marcam na cabeça da gente. E adentraram a essa agência da Checar, da Chevrolet. Eles abandonaram essa primeira refém, entraram na Checar e pegaram 2 moças de refém, 2 funcionárias da loja. Quando os policiais civis tentaram entrar para dialogar, eles atiraram e balearam os policiais civis. Por aí você vê o grau de periculosidade desses 2 criminosos. Bom, aí não preciso falar que a rede rádio virou uma loucura, foi chamado todo mundo pro local, cerca o local. Aquele dia, eu não lembro exatamente o dia que foi não lembro, sim, foi 15 de agosto de 88. Faz tempo, né? Eu estava aqui no centro de São Paulo e me desloquei com o pelotão de rota para lá. Chegamos lá, ainda estava aquela bagunça, aquela loucura. Eu determinei que o pelotão de rota fechasse, eu era primeiro tenente, fechasse o local, cercasse o local, mandei que todo mundo se afastasse e assumir a ocorrência. E passamos a dialogar com os 2 criminosos. Cada criminoso tinha na sua frente uma das moças, e cada um com 2 armas engatilhadas. Na época não se tinha pistola, só se usava revólver, né? E cada um deles com 2 revólveres engatilhados na cabeça das reféns. E nós começamos a dialogar, eu comecei a falar com eles, vi que eram menores, conversei, falei de Deus, falei de família, falei do mundo, fiquei mais de meia hora falando com eles, quase 1 hora praticamente falando. E depois eles resolveram se entregar, depois de muito papo. Eu estava desarmado, antes de entrar eu tirei minha arma, deixei com meus policiais e entrei desarmado. Porque você tem que mostrar pro criminoso que você está a fim de dialogar, que você não está a fim de matá-lo, você quer realmente resolver aquela coisa. Então não tem coisa melhor do que você entrar desarmado. Mas ó, dá medo, viu? E o cara apontava aquela arma pra minha cara, apontava aquela arma pro meu peito, arma engatilhada, carregada. Não tem cara macho não, viu? Dá medo. E eu também tenho medo de tomar tiro, já tomei, dói demais. Mas graças a Deus, pois não. Como o senhor fala que dá medo, a sua esposa falou que dá medo também. A minha esposa falou? Ela falou que ela sentia medo, que ela sente medo, né? Quando o senhor era policial, né? Estava na ativa. Quando o senhor saía de casa, vamos ver o que ela tem para dizer? Vamos. Olha, ser mulher de polícia é muito difícil. Toda a minha vida, desde quando eu me casei, ele já era policial. Então, de manhã, quando ele saía de casa, uma coisa que a gente nunca fez, ou pelo menos evitou, se aconteceu, foram poucas, ou nunca, talvez, foi dormir brigado. A gente sempre se despedia na hora de dormir, se tivesse com alguma coisa, a gente conversava até resolver, para dormir em paz. De manhã ele acordava, levantava, ia trabalhar, e eu falava, que horas você volta? Ele falava, eu não sei se eu volto. Me procure daqui a 24 horas, caso eu não volte no horário marcado. Então, isso pra gente que é mulher, com 2 filhos pequenos, isso pesa muito. Eu não sei se eu volto, né? E é uma realidade. Infelizmente, você vê um problema, você atravessa a rua para se afastar dele. O policial não, ele vê o problema, ele vai ao encontro do problema. Então, você nunca sabe qual vai ser a resposta disso. Então, é muito difícil ser mulher de polícia. Mas, por outro lado, quando você tem um policial na sua família, é um motivo de orgulho.
né? Porque você vê que ele está sempre fazendo bem, ele não conhece a pessoa, às vezes é uma pessoa que não gosta da polícia, que não tem acesso nenhum a esse tipo de profissional, e de repente a pessoa procura e é atendida, recebe tudo o que ela esperava e muda totalmente o conceito a respeito disso. E depois você ouve o elogio, né? Às vezes eu encontro pessoas que falam, nossa, seu marido é policial, olha, uma vez eu encontrei um polícia, aconteceu isso, adoro a polícia. Guerreira, né? A minha mulher, além de eu amá-la muito, eu tô com ela há 34 anos de tempo de namoro e casamento, nós estamos casados, vai fazer 28 anos. Minha mulher, eu me orgulho muito dela, eu falo isso pra ela, eu me orgulho muito dela, ela é uma mulher muito valorosa, ela me aguentou todos esses anos, e me aguentar não é fácil, que eu já aprontei nessa polícia, deixar minha mulher de cabelo, ela não tem cabelo branco porque ela é do sangue espanhol, então ela segura, né? Mas eu já aprontei muito nessa polícia, cheguei em casa baleado, ensanguentado, e não foi uma vez só. E hoje meu filho é policial também, né? Meu filho é primeiro tenente da rota. Então ela fala que comigo ela aprendeu até a aguentar isso, mas agora com o Rafael é diferente porque ele é nosso filho, né? Uhum. Mas ela passou maus momentos comigo. E eu dou muito valor para ela porque ela sabe valorizar muito a polícia militar. Ela aprendeu a amar muito, tanto quanto eu, meus filhos, a minha nora, meu genro, a gente valoriza muito a polícia. Acho que eu sou tão assim com a polícia, que acho que eu transmito esse amor que eu tenho para a família, né? E a família acabou toda se envolvendo com a polícia, meus filhos, meu genro, minha nora, meus cunhados, meus sobrinhos, meus irmãos, quase todo mundo da minha família é da polícia. Nós vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? O Estúdio São Paulo volta já. Ministry of Sound presents Ride, a 2-CD custom engineered mix for the ride of your life, featuring David Guetta, Duke Dumont and Avicii. Drive from Ministry of Sound. Em 1 minuto, meus cabelos danificados renascem. Nova ampola mágica Elseve Reparação Total 5. Um tratamento de choque. Sem sal e com bioceramida. Tão poderosa que repara fibra célula por célula. Em 1 minuto, cabelos totalmente transformados como nunca. Um poder único. Pra mim, uma transformação milagrosa. 5 problemas, uma solução. Nova ampola mágica Elseve Reparação Total 5 de L'Oréal Paris. Porque você vale muito. Está de volta, entrevistando hoje Paulo Adriano Telhada, do PSDB, que era o coronel da Rota e agora é vereador aqui na casa. Eu vejo que o senhor carrega no peito a Rota até agora, né? No anel também. No anel também. A Rota, eu amo muito a Polícia Militar, né? Eu amo a Deus acima de todas as coisas, depois a minha família e depois a Polícia Militar. E dentro da Polícia Militar a Rota para mim é um estado de espírito. E eu transmiti isso para minha tropa, né? Não basta, a gente não é da Rota, a gente é de Rota, porque é uma coisa que está imbuída na gente. Não é porque eu estou afastado hoje que eu deixei de ser de Rota. Você falou, coronel, que era da Rota, não era, eu sou de Rota. E sempre serei de Rota. E nós vamos ver quem colocou o senhor na Rota. Vamos ver agora? Vamos.
Eu conheci o Telhada quando assumi a Secretaria da Segurança Pública e tive o privilégio de conhecer o trabalho que ele realizava dentro da corporação e o convidei para assumir a rota. O Telhada fez um brilhante trabalho na rota, mostrou toda a sua liderança, toda a sua competência, toda a sua dedicação. E graças ao seu trabalho, Telhada, você teve uma votação expressiva que mostra o respeito que você granjeou junto à população paulistana. Eu desejo a você toda a felicidade, um excelente mandato e nós esperamos muito de você, que representa uma nova realidade dentro da política brasileira. Um homem idealista, dedicado, perseverante, corajoso e, acima de tudo, tenha toda a sua vida voltada para o bem comum. Ouvir isso do doutor Antônio Ferreira Pinto é muita responsabilidade, né? Eu não preciso falar do carinho que eu tenho, o respeito que eu tenho pelo doutor Ferreira Pinto, pela pessoa que ele é dentro da história de São Paulo, pela história de vida dele. Quando ele me convidou para comandar a rota, eu falei para ele: o senhor sabe o que o senhor está fazendo? Porque eu seria a última pessoa, eu jamais achei que ia comandar a rota. Por causa da minha história de vida, eu sempre fui um oficial de combatente de rua, e infelizmente o oficial que está na rua não tem valor na Polícia Militar. Quem tem valor é o pessoal que está mais no gabinete. O oficial de rua, que confronta o crime todo dia, não é lembrado. E quando o doutor Ferreira Pinto me convidou para ser comandante de rota, eu olhei para ele e falei: o senhor tem certeza que o senhor está fazendo? Ele: tenho certeza. Eu sou um oficial que fiz bico a vida toda, entendeu? Fui responder até um processo na polícia por isso, porque eu trabalhei, nunca deixei de trabalhar na minha hora de folga, porque eu acho que o policial ele só fica rico em 3 situações: ou ele nasce rico, ou ele casa com mulher rica, ou ele trabalha que nem um doido. Eu estou trabalhando que nem um doido desde que eu nasci, ainda não consegui ficar rico, mas se Deus quiser, vamos melhorar a nossa vida, entendeu? Como que o senhor vê a questão do salário do policial? Terrível, terrível. Teria jeito de mudar isso? O problema de salário, não só do policial, de todo o funcionalismo público de São Paulo, municipal, estadual e federal, eu entendo que é um problema de cultura. No Brasil, a gente não valoriza muito o funcionário público, muitas vezes até por culpa do próprio funcionário público, que não se dá o respeito, entendeu? Mas a gente aqui, dentro dos anos para cá, a política ficou muito hipócrita. A gente querendo demonstrar que nós somos honestos, que nós não fazemos coisa errada, a gente sacrifica a base de trabalho que são os funcionários. E quem devia dar o exemplo não dá, haja visto que a gente vê em Brasília hoje, né? Esses absurdos que nós vemos, que as pessoas condenadas lá na Comissão de Justiça e Constituição, que é um absurdo. Então nós temos algumas coisas lá em cima no alto escalão que não condizem com a verdade, enquanto que o baixo escalão, a base do trabalho é sacrificada. E na Polícia Militar acontece muito isso. Eu fiquei 33 anos na Polícia Militar, recebo como coronel da Polícia Militar, meu pai foi policial militar, e a polícia nunca ganhou bem. Eu lembro que meu pai fazia bico no Chacrinha, fardado de guarda civil, para comprar um frango no domingo para a gente comer um frango. Então isso não é novidade para ninguém. E eu sempre, quando o doutor Ferreira Pinto me convidou para ser o comandante da rota, eu falei: senhor, tem certeza que o senhor quer que eu seja o comandante? Eu sou um oficial que tem várias mortes nas costas, várias resistências, fiz bico a vida toda. Eu não sou um exemplo disso, de oficial ser seguido. Mas o perfil que ele queria justamente era esse, um oficial que tivesse à frente, que gostasse do que faz, como eu sempre amei o que eu fiz, que não se importasse em sacrificar as horas de folga. Eu trabalhava de noite, de madrugada, final de semana. Eu acho que ele fez uma boa escolha, modéstia à parte, porque a gente conseguiu colocar a rota no lugar que ela nunca deveria ter saído. Nesses 2 anos e meio que eu estive comandando a rota, eu acho que a gente conseguiu colocar a rota no lugar dela, que ela nunca deveria ter se afastado, que é no lugar de destaque para todo o Brasil. Tem um depoimento de um companheiro seu também da rota. Uma das coisas que o Coronel Telhada ele sempre enfatizava no primeiro de choque era para a gente acreditar ao máximo nas ocorrências. Eu me recordo de uma ocorrência na área central, né? Um dos ensinamentos deles que ficaram bem nítidos assim, até porque o coronel ele estava sempre atuando com a gente na rua, né? Ele tinha esse costume de encostar nas ocorrências. Uma das coisas, eu me recordo de uma ocorrência de uma quadrilha que nós prendemos na região central. E, em princípio eram 8 indivíduos numa lanchonete, uma quadrilha que assaltava condomínios em São Paulo. E tinha três indivíduos que em tese estavam ali na lanchonete, mas não estavam envolvidos com a quadrilha, até porque estavam bem vestidos, de terno, gravata, etc. e tal. E eu confesso que no primeiro momento nós estávamos meio receosos aí de conduzi-los para o distrito policial. E uma das coisas que o coronel Telhada falou: acredita na ocorrência, leva todo, mesmo que está na documentação deles aí não está constando nada irregular, leva para o distrito policial, enfim. Nos forçando a acreditar sempre na ocorrência. E tão logo chegamos no DEIC, né, onde a ocorrência foi apresentada, os 3 indivíduos eram foragidos da justiça,
integrantes de facção criminosa, enfim. Então uma das coisas assim na área operacional que eu pude aprender com ele foi isso daí, que ele sempre acreditou na ocorrência e passava isso no dia a dia, né? Aí os exemplos como atitudes de comandante que ele teve na rota aí são inúmeros, né? São várias as ocorrências aí. Uma das coisas também é sempre divulgar o bom trabalho que a polícia presta, né? O policial tem que ter esse feeling, né? O tenente Derrite é um menino que eu tenho um grande carinho por ele, né? Todos os meus tenentes eu tinha um grande carinho. Eu tinha meus oficiais como se fossem meus filhos, porque eles tinham idade de ser meus filhos, né? Como o tenente Derrite é um menino que eu gosto muito dele, conheço a família dele, a esposa, o filho dele, e eu sempre tive esse carinho pelos meus tenentes, porque eu fui tenente também, eu cometi os mesmos erros que eles cometem, não é que a gente sabe mais ou adivinha, não é isso, que a gente cometeu os mesmos erros que eles cometem. Eu sempre tive o carinho de mostrar quando eles estavam errados, explicar para eles que eles estavam errados, e eu estava sempre junto, e isso fazia diferença, porque essa meninada vibrava quando eu estava lá, né? Eu tenho uma grande saudade, não só dele, como de todos os meus oficiais, de todo o meu grupo de oficiais e praças, eu tinha 800 homens sob meu comando. E a gente trabalhava muito esse negócio de trabalhar próximo, junto. Eu acho que, às vezes a pessoa pergunta, como é que você conseguia comandar a rota? É simples, é só gostar do que faz, entendeu? E tá junto com o pessoal. E eu lembrar de uma coisa, ninguém é melhor que ninguém. Não era o fato de eu ser coronel, ele tenente, um outro soldado, que faz a gente melhor que ninguém. O fato de eu estar vereador, porque eu não sou vereador, eu estou vereador. Daqui 4 anos eu não sei o que vai ser da minha vida. Isso não me faz melhor que ninguém, aliás, me faz até menor, porque eu tenho que trabalhar para as pessoas, né? A turma acha que você, vereador, você é alguma coisa, coitado de quem pensa assim. Ao contrário, quem não conhece o meio de política não sabe o que a gente passa aqui. A gente trabalha de 12 a 14 horas todo dia, se sacrificando, se dando para a população, e muitas vezes, eu vejo a política muito igual à polícia, né? Por isso que eu não estou estranhando muito. Porque na polícia era a mesma coisa, você trabalhava muito e não era reconhecido. Você era chamado de corrupto, de violento, como eu sou chamado até hoje de violento, de reacionário, de radical. Na política é a mesma coisa, você é jogado numa vala comum, que você é chamado de ladrão, de corrupto, tudo mais. E você trabalha, mas você é sempre criticado. E eu acho que quem trabalha no serviço público é isso. Então eu sempre tive essa postura com os oficiais e com as praças. Eu nunca fui melhor que ninguém, não me acho melhor que ninguém. Acho ao contrário, que eu aprendo todo dia com as pessoas, eu tenho essa virtude de gostar de aprender, eu gosto de aprender. Principalmente agora na política, que eu sou totalmente novato, eu aprendo com todo mundo aqui dentro, né? E isso faz que as pessoas encarem a gente, poxa, o coronel Telhado, não, é verdade, eu penso assim na vida. A gente não é nada mais do que ninguém aqui, e a gente aprende todo dia com as pessoas. E o senhor teve um estagiário assim todo especial ali na rota, né? Eu tive um monte de estagiário. Mas um especial, que é o filho, né? Ele chegou ali a trabalhar um tempo com o senhor, 10 dias né? comigo. Vamos ver? Desde pequeno, eu, com certeza, às vezes até indiretamente influenciado, mas eu desde pequeno, desde os meus 6, 7 anos de idade, sempre quis ser policial militar. Além de ser da rota, acima do que ser da rota, eu sempre quis ser policial militar, que é o que eu sou. Hoje eu estou no cargo de primeiro tenente, mas o que eu sempre quis fazer na minha vida foi sentar numa viatura, foi sair às ruas patrulhando, foi prender um ladrão, prender um criminoso, foi conseguir fazer um pouquinho de justiça que seja, mas fazer a diferença e poder falar para qualquer um que eu faço a minha parte, que eu faço aquela pequena diferença. Eu aqui na rota, hoje, na Polícia Militar como oficial, farei tudo que tiver ao meu alcance para te ajudar sempre, principalmente por ser seu filho, mas além disso, nós somos pai e filhos, pai e filho, além disso, nós somos amigos, e por que não dizer melhores amigos, sempre fomos, sempre trocamos fidelidades, conversamos muito, sem limitações, eu sempre te busquei para saber o que é certo e errado nas minhas dúvidas, então tudo que você precisar de mim, pode ter certeza que eu estaria aqui para te ajudar, para te dar um suporte, para conversar, e mesmo às vezes não estando dentro da minha capacidade, eu vou me esforçar o máximo, além dos meus limites, inclusive, para estar te ajudando, para estar do seu lado. Pode ter certeza que tudo que você quiser na sua vida, tudo que você escolher, nós, sua família, estaremos ao seu lado para te apoiar e para te dar convicção e suporte para o que você quiser fazer na sua vida. Então contamos muito com você, temos muito orgulho de você, eu tenho muito orgulho de ser seu filho, de levar o seu nome no peito, o nosso nome, né? E te amo muito, acredito em você e que você tenha muito sucesso na Câmara dos Vereadores e em qualquer lugar que você esteja. Deus te acompanhe e eu te amo. Um grande beijo. Meu filho é um menino maravilhoso, né? O amor que eu tenho por ele é uma coisa doentia, né?
E o meu filho, desde pequeno, quando eu era tenente de óleo, ele nasceu, eu já estava na rota. A primeira foto que eu tenho com ele no colo, eu estava fardado de rota, porque naquela época não tinha licença paternidade, né? Então quando ele nasceu, eu estava de serviço, e eu fui na maternidade, fardado, peguei ele fardado no colo. E desde pequeno a gente sempre andou muito junto, né? Meu dia de folga era com ele na rota. Ele era pequenininho, a gente estava no quartel, e ele cresceu dentro da rota praticamente. Eu tenho fotos lá no meu gabinete, senão eu teria até trazido. Dele com 8 meses com braçal e boina de rota. E hoje eu sempre me orgulhei muito dos meus filhos, os dois, do Rafael e da Juliana. Mas especificamente o Rafael que falou agora, ele sempre foi um menino maravilhoso. Desde que ele nasceu, ele era um neném maravilhoso, foi um menino maravilhoso. O senhor vê nele ali na rota como um senhor? O senhor vê o cara? Eu evito fazer isso, é muito difícil eu tenho medo de fazer isso, de transmitir essa obrigação dele ser igual a mim, dele ser, o nome já é difícil, o nome dele é Telhada também, Tenente Telhada, como meu filho Tenente Telhada, desde o tempo da academia, automaticamente eles passam essa responsabilidade para o menino. E eu sei que eu sou uma pessoa difícil, ele é um cara, o Rafael é muito mais inteligente do que eu, ele é um profissional assim, terrível. Esse menino, eu admiro ele muito pela inteligência dele, pela capacidade profissional, que eu não fui assim, eu confesso, porque a minha formação profissional nos anos 80 era diferente. Hoje eles são muito mais técnicos, muito mais bem preparados, né? Ele já é bacharel em Direito, entendeu? Eu nunca fiz mais nada, além do Barro Branco, eu fiz só pós-graduação em segurança também, mas o Rafael é um menino muito técnico, então eu evito fazer esse transporte da minha vida para a vida dele. Porque ele tem que ter a vida dele, né? Ele não pode carregar as minhas culpas e os meus erros, ele tem que fazer a vida dele. Então, automaticamente existe isso. Não há reconhecimento maior, né? Para um pai, né? Como foi para o seu pai, sendo policial também, e agora... Quando ele resolveu ser policial militar, eu ainda falei para ele, você tem certeza? Eu não queria que ele fosse policial militar, porque eu sei das dificuldades que é, né? Mas quando ele falou que ele seria policial militar, eu falei, você tem certeza? Não, tenho certeza. Ainda quis, não, tenho certeza. Ele foi, se inscreveu, estudou, fez o cursinho. Eu acompanhei ele todos os dias da prova, fiz todas as provas com ele do lado dele, mas ele se superou, ele é um dos primeiros colocados de turma. Então, o menino, nossa, acima de qualquer comentário. Ele falou que foi o brilho que ele via no seu olho que fez ele. Falou. Ah, mas quando eu falo da polícia, até hoje eu fico assim. E ele tem isso também. Ele tem essa vibração incutida na alma dele, igual a minha. Então, ele torna a gente mais cúmplice ainda, né? Eu tenho uma coisa com o Rafael assim que é terrível. Agora, antes da gente falar do vereador, eu queria que o senhor contasse um pouquinho desse fato que foi na sua vida de ter sido baleado, não uma vez, mas duas, né? Como foi essa história? Olha, a primeira vez foi lá na Brasilândia, né? Eu estava numa viatura de rota, nós fomos atender um chamado de uma senhora que havia sido expulsa de casa por vários indivíduos. E quando nós chegamos lá, era um cortiço, tudo de alvenaria, eu acabei sendo alvejado. Nós baleamos um indivíduo, prendemos o outro. Eu baleei esse indivíduo que me atingiu, eu cheguei a acertá-lo também. Mas eu fui atingido no braço, tomei um tiro no braço, entrou aqui, saiu do outro lado, deu capa de revista, eu fui capa de jornal aquele ano. Doeu, mas como doeu, dá desespero na gente. Quando você está baleado, você sabe que é no braço você não vai morrer, mas quando você vê o sangue saindo, menina, é tanto sangue que sai, que você fala, vou morrer aqui, mas é terrível. Imagina quando a pessoa toma no peito, na barriga, na cabeça, deve ser um desespero, né? Se a pessoa estiver consciente. A segunda vez foi em 95, que eu tomei na mão, entrou aqui, saiu aqui, debaixo do viaduto Pompeia. Nós fomos prender 2 indivíduos que estavam praticando roubo de veículos no semáforo. E nós cercamos, uma equipe entrou de um lado e minha equipe, eu era capitão no 4º batalhão, já tinha saído da rota, eu era capitão comandante da 2ª companhia no 4º batalhão, que fica no Pacaembu, Barra Funda. E eu, capitão, correndo atrás de bandidos, você não vê isso, não é difícil. E era um domingo ainda, eu estava de serviço ainda, no domingo, 4 horas da tarde, capitão, e eu entrei para cercar com a equipe, eu lembro que nós, naquela escuridão, nós trocamos tiro com um indivíduo, sabíamos que eram 2, mas debaixo do viaduto tem muito mendigo. Então estava meio escuro, eu com medo, de repente é um mendigo que está lá. Aí eu vi um vulto correndo na minha direção, mas eu não atirei. Primeiro que estava escuro, eu não sabia o que vinha na minha direção. Segundo que eu fiquei com medo que fosse mendigo. Então eu me atraquei com aquele vulto. E quando eu me atraquei com aquele vulto, a primeira coisa que eu fui na pessoa, que eu tentei segurar na mão dele, eu segurei o cano da arma dele. E ele segurou minha mão. Então nós dois saímos rolando no chão, no meio dos outros policiais que não podiam atirar também, porque além de estar na penumbra, a gente estava rolando no chão. Se atirasse, podia acertar em mim. Então os policiais não atiraram também, nós ficamos rolando para lá e para cá, eu e ele. E eu lembro que ele apertava o gatilho, clac, clac. Eu ouvi o gatilho apertando, mas a bala não saía, porque ele estava dando gatilhado. E eu não tinha como atirar nele, porque eu não tinha como virar o punho. E de repente teve um estouro. Pau! Deu aquele estouro, eu ouvi o barulho, senti um tranco, mas na realidade na hora você não sente dor, né? Eu senti aquele tranco,
Então eu meio que soltei, mas ele soltou também, porque ele ouviu o barulho e não sabia se era eu ou ele que tinha tirado. Os dois davam uma amolecida. E quando eu senti que ele vacilou, eu arranquei minha mão e dei 4 tiros nele. Entendeu? Eu falei, é minha hora. Aí que eu senti que minha mão começou a pulsar. Quando eu olhei, minha mão saiu para fora, minha mão estava toda aberta. Eu tinha tomado um tiro que tinha atravessado a mão. E eu fui para o Hospital das Clínicas, fui socorrido, perdi esses 2 dedos, fiquei 60 dias fazendo fisioterapia para voltar ao movimento. Eu sou músico. Achei que nunca mais ia tocar na vida. O senhor toca clarinete na igreja? Anos, é verdade. E assim, só abrindo um parênteses, como que é esse extremo? Não é policial? Eu não vejo extremo, todo mundo fala isso, quando é extremo. Eu não vejo extremo. Eu separo muitas coisas. Eu sou evangélico, sou crente, apanhei na escola quando era moleque, que eu era crente. A gente não saia com as meninas, no cinema a gente apanhava, né? E eu sou crente até hoje, minha família toda é crente, meu filho, o tenente de rota, ele toca na igreja, também ele é músico, ele toca saxofone, eu toco clarinete. E são 2 coisas distintas. Eu, na hora de ir para a igreja, eu sou irmão Paulo, na hora de ir para a polícia, eu sou coronel Telhado. E é que nem Clark Kent Super-Homem, não tem terror. As 2 coisas são distintas. E voltando assim a essa história, então o senhor conseguiu ali, no momento, pensar na família, no momento em que o senhor foi baleado, que foi socorrido? Não deu tempo. Na turma fala que você regride a vida, pensa na família. Na realidade, a gente como está em ação, você pensa na ocorrência em si. Eu tinha aquele cara baleado, tinha 2 caras, nesse último caso tinha 2 caras baleados, tinham que ser socorridos, eu tinha que ser socorrido, eu tinha toda a ocorrência, porque você tinha que achar a vítima, porque se você baleia 2 caras, tem que balear os caras, por quê? Cadê a vítima? Aí você tem que mandar procurar a vítima, porque a vítima, o que foi roubado, que não vem um rolo. Ocorrência, para você montar a ocorrência, ela é complicada para você apresentar redonda. Senão chega no distrito e falou, eu matei 2 caras e foi baleado. Por quê? É porque roubou uma pessoa. Cadê a pessoa? Ninguém sabe, ninguém viu. E aí? Então você tem que pegar a pessoa, levar para o distrito, o carro que foi roubado, levar para o distrito. Então nessa hora a sua cabeça está 1000, você está baleado ali, mas você tem uma série de providências. Eu lembro que eu cheguei no hospital para ser baleado, quem me costurou ainda foi como que chama estudante, recém-formado? Residente. Nossa, aí na anestesia não pegou, me costuraram a sangue frio, doeu pra caramba. Aí depois eu tinha que ir para o distrito apresentar o coisa. Loucura. Então na hora não dá para você pensar muito em família, não. Depois, a hora que você acaba, que você respira, que aí você começa a esfriar o corpo, sentar por aí, começa a doer demais, aí dói demais o ferimento, mesmo medicado dói, aí você começa a pensar, se esse tiro tivesse acertado no peito, na cabeça, que teria sido, né? Aí começa a dar tremedeira. Aí naquela noite para dormir é sempre complicado, você tem que tomar um remedinho para dormir, um comprimido, porque você fica a 1000 por hora, super acelerado, né? Ser baleado é uma coisa terrível, só quem foi para saber. Agora, o senhor vendo pelo lado da polícia, prender marginais, depois a justiça vai lá, a gente tem visto tanto isso, né? Por causa que pelas leis eles são soltos, vão aí para as ruas de novo. Como que o senhor avalia isso? Olha, ser policial no Brasil é terrível. Ser policial no Brasil é muito triste, é uma missão muito ingrata, sabe? As leis só favorecem o criminoso. Não existe lei que favoreça policial no Brasil. A ocorrência, a típica ocorrência, você vê na televisão, teve um tiroteio na favela, foi baleado um civil, tiro perdido. Quem baleou? É sempre a polícia. O criminoso ele é um coitado, ele é uma vítima, ele não teve sorte na vida, o policial não presta, o policial é corrupto. Você vê as novelas da Globo, né? Quando o policial não é corrupto, ele é safado, quando ele não é safado, ele é corno, quando ele não é corno, ele é violento. É sempre assim. Pode ver, o policial, o estereótipo do policial no Brasil é esse. É o estereótipo do polícia. Então o que você espera? Então você se sacrifica, você toma tiro, você ganha um salário insignificante. Entendeu? Você arrisca a sua vida por todo mundo, para depois o pessoal vir pôr um dedo na sua cara, falar que a polícia não presta, velho. Tem hora que dá vontade de chutar o balde, viu? Agora, coronel, por que o senhor resolveu ser vereador? Sei. Entrar para essa carreira política? Eu resolvi ser vereador porque o pessoal veio tudo falar comigo, porque por mim eu não teria entrado, não, viu? A gente fala em político no Brasil, a gente já pensa 2 coisas: corrupto e crime organizado. Porque infelizmente no Brasil, nesses últimos 40 anos, essa é a imagem do político. Culpa dos próprios políticos. Eu lembro quando eu era moleque, a gente falava que fulano é vereador, fulano é deputado. Nossa, era mó moral falar que o cara era deputado, o cara era Deus na terra. Hoje você fala que o cara é deputado, você deve ser um ladrão em primeira. Por quê? Culpa da própria política que foi se menosprezando, se corrompendo, cada vez se sujando mais, entendeu? Eu até falei na minha campanha, a função nossa dos novos políticos é uma função muito árdua, que é mudar essa postura do político, mudar esse conceito que a população tem político, que político não presta. Porque eu não admito, eu sou um cara que trabalhei minha vida toda, sou honesto, não admito ser jogado numa vala comum, não admito mesmo. Não vou sujar meu nome e nem meus anos de polícia por causa de vereador que não presta, não. Eu faço o serviço correto, não admito coisa errada. O que acontece é o seguinte: quando eu fui para a reserva, já em 2010, na época do atentado,
Eu havia sido procurado antes do atentado para ser deputado. E não aceitei, porque eu tinha uma missão na rota, eu não tinha a intenção de me aposentar, eu queria ficar até 2014, 2015 na rota. Eu não tinha essa intenção. Em 2011, houve uma mudança na legislação da Polícia Militar. Os oficiais que tinham mais de 30 anos de serviço e mais de 5 anos no posto foram obrigados a se aposentar. Eu estava com 33 de serviço e 7 anos de tenente-coronel. Eu fui obrigado a me aposentar. Eu não queria, eu fui obrigado a me aposentar à força, essa amarra. Eu acabei sendo promovido, eu era tenente-coronel, eu fui promovido a coronel quando me aposentei. Bom, quando estava para acontecer minha aposentadoria, meu filho até veio trabalhar comigo na rota, ele ficou 10 dias comigo na rota, tive o prazer de comandar meu filho 10 dias, na rota eu fiquei 30 meses, 2 anos e meio. Eu fui procurado por vários tenentes, por vários capitães que falaram, coronel, o senhor tem que sair na política, o pessoal vem falar com o senhor. Eu falei, não vou. Mas aí o capitão Meca, alguns amigos vieram conversar comigo e falaram, coronel, tem tanta gente na política que fala mal da polícia. Tem tanta gente na política se corrompendo, fazendo cada baita desordem no Brasil. O senhor que é uma pessoa que sempre trabalhou pelo bem, por que o senhor não vai sair? Aí me bateu aquela obrigação, falar, a gente reclama tanto, como é que eu vou ter o direito de reclamar se eu não estou fazendo a minha parte? E baseado nesses pedidos eu resolvi entrar. O próprio doutor Ferreira Pinto, que era o secretário de Segurança Pública, ele me convidou para entrar no PSDB. O motivo de eu ter entrado no PSDB foi o convite do doutor Ferreira Pinto. Por esse motivo eu entrei no PSDB, fui muito bem aceito lá. Fiz a campanha sem dinheiro, sem apoio e sem pessoas inexperientes. A minha equipe era tudo de recruta. Apoio da população o senhor teve, né? Não, apoio de quem já conhecia. Eu tive apoio da população. A minha equipe não tinha nenhum experiente. Eu gastei 180 mil reais na campanha. Fora a concessão, tal, deu 300 pouco, mas de dinheiro mesmo foram 180 mil reais. Eu tinha ouvido falar que para você se eleger em São Paulo, você precisa de 600 mil, 1 milhão e pouco. Eu falei, tô ferrado, não vou ser eleito nunca, cara. E não é que eu consegui 89 mil votos, quase 90 mil votos. Quando aconteceu isso eu fiquei apavorado, porque ao mesmo tempo que eu fiquei deslumbrado, eu fiquei apavorado, porque triplica, quadruplica, não sei quantas vezes, milhares de vezes sua responsabilidade. 89 mil vezes ampliou minha responsabilidade. Então você fica deslumbrado a princípio, mas é uma baita responsa, hein? Dá um medo. Tá bom. Então só para encerrar, a gente vai ver o depoimento da sua filha, tá bom? Bom, pai, então é isso. Eu tô aqui para dizer que eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Muitas vezes as pessoas falam pra mim que eu me pareço com você, a minha personalidade, o meu jeito de agir, o jeito de falar, e pra mim isso é um motivo de grande orgulho, né? A sua educação influenciou na minha carreira, influenciou e influencia na minha postura, no jeito que eu encaro a vida, e pra mim isso é algo impagável. Eu tenho um pai como você, tenho um exemplo como você dentro da minha casa. É isso aí, desejo toda a felicidade do mundo, te amo demais, um beijo. Eu falo pra você de coração, se voltasse atrás, 34 anos atrás, eu me casaria com você novamente. Eu amo você, vou estar ao seu lado sempre, em todos os momentos da sua vida. A Juliana é minha princesa, né? Ela é linda, né? A Juliana, ela parece muito comigo. O Rafael, apesar dele, fisicamente, o jeitão dele, ele tem muito da mãe dele, né? E a Juliana, ela tem bem a minha característica, meu modo de pensar. Às vezes ela é meio carrancuda igual eu, tal. Ela é noiva de um tenente da Polícia Militar, também deve casar ano que vem. Está se formando em Direito, é uma menina acima de qualquer comentário, uma menina maravilhosa, trabalhadora, inteligente, uma pessoa do bem, uma pessoa que ela ama a Polícia Militar também, tanto quanto eu. E, nossa, minha filha, eu amo minha filha de paixão, minha princesa, é a razão da gente viver, né? Os filhos da gente são tudo pra gente, né? E a Ivânia falou que se ela casava comigo de novo, eu também casaria com ela. A Ivânia foi minha primeira namorada, você sabia? Ah, é? Foi minha primeira namorada. Às vezes eu lembro, a gente fala, não é da boca pra fora, né? Se eu voltasse 34, eu casaria com ela novamente, porque eu sou uma pessoa muito feliz. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho uma esposa que me ajuda, que eu amo, que me ama, que me compreende. Eu tenho 2 filhos acima de qualquer comentário. Meu filho é bem casado, eu tenho uma nora maravilhosa, minha filha também está noiva de um menino maravilhoso. Eu espero que eles tenham um futuro lindo, que me deem netos. Eu espero que eles tenham uma vida assim tão boa quanto eu tive, um casamento tão bom quanto eu tive. Então eu sou um homem realizado. Eu estou na política justamente só para ajudar os outros. Eu não quero mais nada, eu não tenho mais nada para querer da vida. Eu só quero ajudar os outros. Eu tenho tudo que eu quis, eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho meu sítio, tenho minha vida, eu viajo com a minha esposa sempre que eu posso. Eu sou um homem feliz. Eu quero só ajudar as pessoas da melhor maneira possível, só isso. Maravilha, coronel. Obrigada e que o senhor tenha sucesso como vereador. Nossa. Que o senhor tenha muito sucesso também como vereador. Obrigado. E a gente encerra por aqui. Obrigada por ter Obrigado, eu me participado. coloco à disposição de todos. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, obrigada.
O Estúdio São Paulo fica por aqui. Candy presents Deep House. 2 CDs of soulful Deep House grooves, taking you from the warehouse to the after party. Head Candy Deep House, out now. Ação. Só a minha coloração me dá o que eu mais gosto de ganhar: tempo. Novo Imed Excellence Express. A primeira coloração em 10 minutos. Uma cor incrível. Meu cabelo fica super protegido e muito macio, sem nenhum fio branco. Em 10 minutos, uma cor rica, que eu adoro. Novo Imed Excellence Express de L'Oréal Paris. A minha cor no meu tempo. Porque você vale muito.